anos da Copa Libertadores, Grêmio e Palmeiras concentram suas energias no Brasileirão. Enquanto que o time de Luiz Felipe Scolari luta pelo título, o imortal de Renato Gaúcho corre para entrar no G4 e assim não precisar encarar a sempre traiçoeira pré-Libertadores, enquanto espera pelo julgamento da Conmebol do caso Marcelo Gallardo. Ainda vivos na disputa com o Palmeiras pelo título do Brasileirão, Flamengo e Internacional seguem nos calcanhares do Palmeiras e não podem sonhar em perder pontos na 32ª rodada da competição. O problema é que o ambiente do rubro-negro azedou de vez por conta do caso Diego Alves. Na parte de baixo da tabela, ameaçados pelo rebaixamento, Botafogo e Vasco não podem sequer sonhar com uma derrota. Falta apenas combinar com Corinthians e Fluminense. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Assim como a final do Campeonato Paulista, que teve infinitos recursos e reclamações por parte do Palmeiras, a semifinal da Libertadores ainda não terminou. Sério? Embora o Verdão tenha perdido de forma inapelável, o Grêmio, por sua vez, produziu provas de que Marcelo Gallardo, técnico do River Plate que estava suspenso por um jogo, atuou na partida da última terça-feira na Arena do Grêmio. Não pode. Vitória argentina por 2-1. O Sport TV captou imagens do treinador passando instruções da cabine para o banco de reservas através de um rádio. Estou muito preocupado com as horas de reuniões. O quê? No intervalo, mais uma irregularidade. Gallardo foi flagrado entrando e saindo do vestiário do River. Coisa que ele estava proibido de fazer. Sério? Ao final da partida, mais uma irregularidade. Na zona mista, o técnico concedeu entrevista coletiva, o que ele também não poderia fazer. Quanta coisa errada, hein? O Grêmio pede que o River seja punido com a perda dos pontos do jogo, como foram Chapecoense em 2017 e Santos em 2018, pelo uso irregular de atletas. Não pode. O clube entende que Gallardo, apesar de técnico, atuou de forma irregular. A Conmebol proferirá uma sentença na tarde desta sexta-feira, portanto, depois da gravação deste programa. Sendo assim, o Grêmio poderá disputar ou não a final da Libertadores. Eu ainda não tenho essa informação. Sério? Imaginando que o recurso da Conmebol não dê em nada além de uma multa, o Imortal deverá se concentrar em reduzir a diferença de 4 pontos que tem para o São Paulo para entrar no G4 e garantir-se na fase de grupos da competição em 2019, sem precisar disputar a pré-Libertadores. Isso. O primeiro passo é vencer o Atlético Mineiro neste sábado, no Horto, na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Galo ainda não venceu sob o comando de Levir Coupe, que sabe-se lá por que assumiu o time no lugar de Thiago Largue, né? Demitido porque muito provavelmente alguém na diretoria de futebol do Galo teve uma noite mal dormida, né? Não pode ter sido só resultado, né? Os resultados do Thiago Largue não eram essa coisa horrorosa que todo mundo fala, né? Por favor, né? Pelos lados do Palmeiras, o time eliminado na outra semifinal da Libertadores depende apenas de suas forças para ser campeão brasileiro. Mas também só dependia de suas forças para ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Paulistão, né? Vamos falar sério. You can't handle the truth. Com 4 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras tem no Brasileirão sua quarta e última chance de conquistar um título em 2018 com seu caro elenco. Perdeu o Paulistão e foi eliminado na Copa do Brasil e agora na Libertadores. De candidato à tríplice coroa, o Verdão agora pode, se tanto, ser campeão brasileiro, o que não é ruim, se não tropeçar mais também, né? Vamos lá. A reta final começa nesse sábado contra o Santos e para deixar tudo mais divertido, o técnico Felipão não poderá contar com os laterais Mike e Diogo Barbosa por mais 2 rodadas. Apenas os atletas que se envolveram na briga ao final do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro foi confirmada pelo STJD e ambos têm uma suspensão de 2 jogos a cumprir. Sem especialistas na posição, Felipão deverá improvisar o polivalente Jean no setor, né? Ou entra com um zagueiro lá como foi contra o Flamengo. Ô louco, tio.
Quem também ainda colhe os frutos dessa confusão na Copa do Brasil é Sassá do Cruzeiro. O STJD aumentou a pena do outro brigão de 6 para 8 jogos e o atacante só poderá voltar a atuar pela Raposa no próximo dia 18 contra o São Paulo. Até lá, fica assistindo em casa pelo pay-per-view os jogos, né? Ah, vida dura. Ainda falando em confusão, o ambiente no Flamengo azedou de vez entre o técnico Dorival Júnior e Diego Alves, o estrelado goleiro que foi para o banco de reservas e se recusou a viajar para Curitiba na véspera do jogo contra o Paraná, quando soube que seria reserva. Bom, acho que eu vou pra casa. No treino da última quarta-feira, goleiro e treinador discutiram rispidamente na frente de todo o elenco, a ponto de precisarem serem contidos por outros jogadores e pelo diretor Carlos Noval. Não é a primeira vez que o Dorival Júnior tem problemas com jogadores de peso em seus times, mas a atual fase do rubro-negro dá forças ao professor, que dificilmente voltará a relacionar Diego Alves para as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, né? I'm Batman. Perdem o jogador e perde o time, que fica sem um excelente goleiro. E perde Dorival Júnior, que mais uma vez mostra que não consegue lidar com atletas de temperamento forte nos elencos dos times que trabalha, né? Isso pode atrapalhar a luta do Flamengo pelo título, né? De maneira crucial. Precisando se reencontrar com as vitórias, o Internacional recebe o Atlético Paranaense no domingo. É a chance do Colorado de voltar a vencer encarando uma equipe que não venceu fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro. Uma eventual vitória, entretanto, pode colocar o Furacão ainda mais perto do G6 e da Libertadores, né? Ninguém vai entrar com o pé atrás desse jogo, não. Sério? Lutando para fugir do rebaixamento, o Botafogo receberá o Corinthians no Engenhão e precisa da vitória para tentar colocar alguma distância em pontos entre ele e o Z4. Com 35 pontos, o Fogão está a apenas 1 de distância da Chapecoense, 17ª colocada e primeira equipe na zona da degola com 34 pontos. Chapecoense que precisa de um bom resultado contra o Bahia na Arena Fonte Nova no próximo domingo para tentar fugir do Z4. Não vai ser fácil, mas não vai ser fácil mesmo vencer o Bahia fora de casa. Boa sorte, Chapecoense. No Clássico Carioca, o Fluminense recebe o Vasco e pode aumentar o calvário do Cruz Maltino, que assim como o Botafogo está a 1 ponto do Z4. E dependendo da combinação de resultados da rodada, esse jogo aí, o Fluminense pode empurrar o Vasco pro Z4, né? De vez, né? Sair vai ser difícil. Se entrar, o Z4, a gravidade do Z... Até um sanduíche, isso pode ter um valor adequado. O Z4 vai sair bem, puxa assim o Vasco. Vai ser difícil escapar, hein? Se entrar no Z4, eu acho que é game over. Bring out today. Bring out today. Em Minas, América e Cruzeiro fazem o clássico no Horto e o Coelho precisa dos 3 pontos para seguir sonhando com sua permanência na Série A em 2019. Difícil, mas não é impossível, porque o Cruzeiro não quer mais nada com o brasileiro, né? O Cruzeiro já ganhou a Copa do Brasil, tá nem aí no Brasileirão mais, né? Então, pode ser aí que entra em um Cruzeiro reserva, tá pouco se lixando por resultado, né? Vamos ver o que pode acontecer. Ô louco, tio. No confronto direto contra o rebaixamento, o Sport recebe o Ceará do técnico Que todo mundo muito louco! Lisca e não pode nem mesmo pensar em perder. Não pode. No duelo dos desesperados, o Vitória encara o Paraná e pode somar mais 3 pontinhos que, na combinação dos resultados, podem tirar o clube baiano do Z4, né? Tem que ter muita combinação de resultado aí para dar certo esse negócio, mas não é impossível. O Vitória pode terminar a rodada fora do Z4, viu? E o Vasco pode terminar dentro. E com esse fio de esperança baiano, eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine o nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete, MMA e os odds das casas de apostas para a quantidade de títulos que o Palmeiras pode perder até o final da temporada. Eu não ia deixar passar essa não, gente. Desculpa aí, mas não dá lá pra deixar passar não. Siga o Ganhador das redes sensuais e não perca o lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, amada torcida brasileira. No post que acompanha este vídeo, você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no
Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca nossas dicas e palpites para os jogos da rodada nas principais competições esportivas do mundo. Eu volto na próxima terça-feira com o resumo dos jogos da 32ª rodada do Brasileirão. Até lá! Tchau!